Não, beleza, acho que já deu 5 minutinhos aí, já está com bastante pessoas acompanhando. Obrigado aí pela disposição de todos vocês que estão, pararam um pouquinho do seu tempo aí, reservaram um tempinho aí para participar desse webinar com a gente. A gente vai tentar passar alguns conhecimentos aí para vocês. A gente aqui da Athena Security, para quem não conhece, né, a gente está com bastantes participantes, felizmente, e provavelmente deve ter algumas pessoas aí que já conhecem a Athena Security, e que alguns, eu estou vendo aqui até alguns clientes nossos, mas tem muita gente aqui nova, então, para quem não conhece, só vou fazer um resumo aqui da empresa, tá? A Athena Security é uma empresa especializada em segurança da informação, e o nosso foco principal é justamente a parte de consultoria e orientação de boas práticas, de acordo com as principais metodologias aí de mercado. A gente, né, se baseia muito, a gente tem especialistas aqui, justamente para orientar as empresas a entrar em compliance aí com as principais normas, as principais práticas, principalmente baseado na ISO 27000, mas também baseado em outras metodologias, como a ISC2, como a NIST, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, e também necessidades de mercados específicos, como o PCI, como o Bacen, como SOX, e qualquer orientação aí correlacionada, qualquer necessidade que você tenha na parte de segurança, seja na parte de processos, seja na parte mais técnica, a gente consegue estar orientando, tá? E para isso também a gente tem parcerias com principais fabricantes aí de segurança, para além de orientar os nossos clientes a seguirem as boas práticas de mercado, a gente também conseguir fornecer soluções que resolvam os problemas desses clientes, tá? E um dos nossos principais parceiros, num ponto que é extremamente importante aí em segurança, né? A gente não tem como discutir, na parte de backup, é a Acronis, tá? Em parceria também com o pessoal da EasyWord, que é o distribuidor oficial aí da Acronis aqui no Brasil, tá? Então, esse é um resumo básico, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso site, no atenasecurity.com.br. A gente tem um blog.atenasecurity. A gente tem também redes sociais, a gente é bem ativo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Então, por todos esses formatos aí, vocês podem estar acompanhando a nossa empresa, os nossos conteúdos. A gente tem uma metodologia muito forte voltada para a questão do compartilhamento de conhecimento e de boas práticas em segurança da informação e tecnologia como um todo. Então, a gente divulga muitos conteúdos, tanto da parte de boas práticas de gestão, como conteúdos técnicos aprofundados sobre o tema de segurança. Então, acho que o pessoal que é da área de segurança da informação tem bastante conteúdo legal aí que vocês vão conseguir acompanhar. Tá? Então, beleza, só resumindo, hoje, aí já vamos entrar no assunto de hoje, né? A gente tem uma situação um pouquinho complexa, como eu falei, a Athena, a gente tem esse costume, né, de compartilhar informação, então a gente promove diversos eventos e agora com essa questão da quarentena aí, né, com essa questão mais, com essa dificuldade de fazer eventos presenciais, agora a gente está explorando muito esse mundo digital, então a gente está com diversos webinários. Esse é um de uma cadeia de webinários que a gente tem feito. E a gente está escolhendo sempre temas, obviamente, correlacionados com a parte de tecnologia, com segurança da informação, que é a nossa especialidade, mas também correlacionados com o momento atual que a gente está passando, que é essa questão da pandemia, esses problemas que estão impactando aí o mundo inteiro e que também acabam refletindo no mundo da tecnologia. A gente pega temas específicos das necessidades que as empresas estão tendo hoje, nesse novo normal aí, né, que tá vindo, nesse cenário atual e já visando o futuro aí pós-pandemia, né? Então a gente está tendo uma mudança aí no mercado no sentido geral, tanto na questão do home office, principalmente, né, que está impactando, as empresas tiveram que se adaptar e a gente sabe que isso vai refletir no mercado de tecnologia daqui para frente de uma forma muito forte. E essa questão da privacidade de dados também, a gente tem a situação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, também está em andamento. Todos esses pontos se refletem em cima do cenário de tecnologia atual. Então, a gente sempre tenta pegar temas correlacionados à parte de segurança, de tecnologia, que tenha a ver com o momento, né? E esse tema de backup é um tema importantíssimo, né? Backup sempre foi importante, né? Acho que sempre foi um dos pontos mais importantes quando se fala sobre a parte de segurança da informação, né?
Muita gente até comenta que, mas backup não é necessariamente uma ferramenta de segurança e tal, ela é mais, né, depois que o problema acontece. Isso não está totalmente certo, tá? A gente pode considerar, sim, backup como uma ferramenta essencial de segurança da informação, até quando a gente pega os 3 pilares principais da informação, né? Que tem lá integridade, confidencialidade e disponibilidade. A disponibilidade não é só evitar que caia, é fazer que você consiga recuperar o ambiente o mais rápido possível. Então, backup entra, sim, como uma das ferramentas principais quando se fala de segurança da informação, tá? E na situação atual que a gente está vivendo, né, a gente está tendo um problema gigantesco aí com a questão da pandemia, do Covid-19, com essa questão do vírus. E quando a gente pensou que já estava no limite de sofrimento que a gente poderia ter com questões de vírus, a gente está tendo um novo vírus aí que já está vindo com bastante incômodo e bastante dor de cabeça para a gente, que é um novo vírus, entre aspas, né? Porque ele já existe há mais de 10 anos aí, que é o Ransomware, mas infelizmente nesse ano de 2020 ele resolveu voltar com tudo e tá, não sei se, né, também aproveitando essas vulnerabilidades que estão sendo geradas nessa situação atual de home office, esse novo normal e tal, mas está tendo um volume muito grande de ataques de ransomware esse ano. Ransomware já existe há mais de 10 anos, teve o seu auge em 2017, que foi os ataques mais famosos lá, que é o WannaCry, o Bad Rabbit, e agora em 2020 ele está vindo com tudo, como se a gente já não tivesse problema suficiente, agora a gente tem que se preocupar com isso também, tá? Não só se preocupar com isso, porque já, né, há muitos anos que ransomware tem sido um incômodo constante, principalmente para a gente que é uma empresa de consultoria em segurança, que atende diversos clientes, orientando as empresas nessa parte de segurança, a gente já vê que antes a questão do ransomware era um caso ou outro, né, era meio esporádico, agora bem, chegou de preocupação que ele chega a ser comum, né? A gente tem um Telegram onde a gente tem mais de 100 profissionais da área de tecnologia, que a gente compartilha conteúdo e tal. Depois eu vou até passar o link para vocês, para todos que estiverem acompanhando o webinar aqui, participar desse Telegram com a gente. É um grupo de discussão chamado Security Compliance, onde a gente fala sobre temas correlacionados à segurança. Dentro desse grupo, ele tem mais de 100, normalmente o foco é ou analistas de segurança da informação, ou gestores ou diretores de segurança ou tecnologia da informação. E eu fiz uma pesquisa dentro desse nosso grupo, né, perguntando quantas pessoas já tinham sofrido um ataque de ransomware ou já tinham tido um contato próximo, algum conhecido próximo, um profissional, um parceiro que tenha sofrido esse ataque também. Quantas pessoas já tinham tido um contato com o ransomware e quantas pessoas simplesmente não conhecia nenhum parceiro próximo que tinha passado por isso ou a própria pessoa não tinha passado por isso. O resultado foi impressionante, tá? Foi 68% das pessoas falaram que já tiveram um problema correlacionado com ransomware, e enquanto apenas 32% não tiveram contato, né? Antigamente, né, eu já trabalho mais de 10 anos na área de segurança da informação. Quando a gente falava desses grandes ataques, desses vírus, antigamente, né, era sempre com as empresas, amigo do amigo meu, né? Não era muito comum da gente ter, a gente se preocupava, mas falava, mas até acontecer comigo, né? Vai acontecer com os outros e tal. E de uns 5 anos para cá, está bem nítido e bem claro que essa não é a realidade do Renzo, né? Pelo contrário. Até do próprio pessoal aí, dos participantes, quem puder comentar aí no bate-papo, quem já sofreu um ataque de ransomware, ou quem já teve próximo, né? Já, algum parceiro próximo ali que já sofreu algum ataque correlacionado aí com o tema ransomware, manda aí no bate-papo, até para ver se eu estou falando faz sentido ou não. E quem nunca viu, coloca aí também. Até vamos fazer uma nova pesquisa aqui rápida, e aí a gente consegue também ter essa mesma noção. Mas nesse grupo aí deu esse resultado. Então você vê que é um tema comum. Então, assim, ou o cara que trabalha na área de TI, que é um profissional de TI, ou um gestor da área de TI, que ele ignore a preocupação que ele tem que ter com o ransomware, que ele continue com esse pensamento achando, não, isso daí acontece com os outros, dos Estados Unidos, nos outros países, não é com empresa grande, não é comigo. O cara que pensa isso hoje, ele está sendo
bastante, no mínimo, imprudente, tá? E aí, as pessoas que já passaram por esse sufoco, que é o ransomware, sabem que é uma realidade hoje em dia. Então, a gente tem que se preocupar e os gestores de TI têm uma responsabilidade, né, para fazer uma boa gestão, como um bom profissional, tem que se preocupar com esses quesitos, medidas mínimas necessárias para conseguir se proteger contra esse tipo de ataque, tá? Isso daí, né, a gente reflete, até como eu comentei, esse tema está em alta agora. Esse mês, só esse mês, em junho, a gente teve 3 ataques que foram extremamente divulgados, 4, na verdade, né? Que foi a Honda, né? O pessoal vocês devem ter visto aí, teve diversas matérias correlacionadas. A Enel, da Espanha, teve a Avon, todas empresas gigantescas conhecidas que têm, né, departamentos de tecnologia de segurança gigantescos, tomam diversas medidas, têm soluções caras de segurança e mesmo assim eles sofreram esse tipo de ataque. Então, Honda, Enel, Avon, teve uma empresa que fabrica mísseis nos Estados Unidos que também sofreu um ataque de ransomware. Então, assim, o negócio está sério, tá sério. E eu acho que essa questão do home office, da pandemia, acaba abrindo novas vulnerabilidades no ambiente e aí o pessoal está se aproveitando disso, está explorando essas vulnerabilidades e o ransomware está cada vez mais preocupante. E por isso que o backup se torna essencial, né? Porque o primeiro fator básico de qualquer solução de backup é que se você sofreu um ataque de ransomware, o pessoal que sofreu por isso, depois comentem aí e tal, mas se você não tiver o backup, aí, sinceramente, é uma situação complicada, é triste, né? Sinto muito, porque uma das formas de você conseguir contornar a situação depois que você tem um ataque é realmente tendo backup. Vai lá, formata os servidores, sobe o backup, mas se você não tiver um backup bem feito, né, com uma solução realmente específica para isso, que tem as funcionalidades necessárias, eu já peguei vários casos, vocês já devem ter ouvido falar também, do ransomware pegar e eles criptografar tantas informações dos servidores como também dos bancos de dados, do backup, tanto do banco de dados como também dos servidores de backup. Às vezes o cara coloca o backup na mesma rede ou numa nuvem que tem uma conexão que o vírus consegue se propagar para lá. Então, assim, hoje é essencial, é um critério básico ter uma ferramenta de backup profissional. Não é fazer o backup de forma amadora, de colocar num drive da vida, só copiar e colar. Não, tem que ser algo organizado, tem que ser uma solução realmente feita para isso, com recursos específicos para isso. E agora a gente vai entrar justamente no Acronis, que é uma solução referência, um dos principais players mundiais para essa questão do backup, com alguns diferenciais bem importantes, porque além de ser uma ferramenta de backup, o Acronis é uma ferramenta de segurança. Então, ele tem uma ferramenta de anti-ransomware. Então, assim, além de conseguir recuperar as informações, ele pode impedir que o ransomware contamine a sua rede. O Eduardo vai detalhar mais para vocês na apresentação técnica, quando ele estiver falando da solução especificamente. Mas, assim, o Acronis ele tem recursos específicos justamente para realmente garantir ou te dar essa proteção necessária em nível de backup que você precisa contra ransomware, mas não só contra ransomware, né? A gente sabe da importância que o backup tem no sentido geral. Até agora, na questão, a gente está falando também bastante, algo que está numa novela, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a GDPR na Europa, onde dentro da lei você tem exigências que você tem a obrigação de manter esses dados protegidos, manter esses dados seguros. Então, o backup vai te ajudar nesse sentido também. Tem um fator importantíssimo da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela obriga que as empresas, a partir do momento que elas sofrem um ataque, ou que os dados pessoais que elas armazenam, eles sofrem algum incidente de segurança, qualquer incidente, seja um ataque, perdeu a informação, ou sofreu uma invasão, elas são obrigadas a comunicar os titulares que sofreram esse ataque e comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados. Basicamente, você tem que deixar pública essa informação. Tanto que você vê que essas grandes empresas estão sendo obrigadas a divulgar que sofreram esse tipo de ataque.
algo que prejudica muito a empresa, né? Gera um impacto financeiro, traz uma péssima reputação para a empresa, tem um impacto, né, da imagem da empresa para o mercado, e por isso que é importantíssimo você ter esses recursos para evitar que aconteça esse tipo de ataque, e também conseguir resolver o mais rápido possível, porque isso vai ter que ser divulgado, o mercado vai ver, seus clientes vão ver, e isso pode gerar um impacto negativo para a empresa gigantesco. Tá? E agora a gente vai apresentar o Acronis, que tem recursos específicos para isso, além da questão do backup. O backup ele é extremamente flexível, tá? Tanto a parte de licenciamento, como os modelos de backup, os formatos de backup que ele consegue fazer. Ele vai subir as informações de forma criptografada, com segurança. Ele tem uma ferramenta de anti-ransom dentro dele. O restore é feito de forma super rápido. Assim, eu estou resumindo aqui, mas daí agora eu vou deixar para o Eduardo, porque ele vai abrir a ferramenta e detalhar para vocês de forma bem clara, para vocês entenderem a importância da solução e o quanto ela consegue nesse período turbulento que a gente está passando. E para você melhorar a qualidade do seu serviço de ransom, de backup no sentido geral, e também com medidas avançadas de proteção contra ransom, tá bom? Então, beleza, Eduardo. Fiz uma apresentação básica aqui para o pessoal, né, já entrar na mesma linha de raciocínio que a gente. Agora eu gostaria que você desse sequência aí, fosse para a parte prática aí, e mostrar o Acronis aí para o pessoal. Fantástica introdução, excelente. Para todos os quesitos aí, os temas que você linkou, a minha expectativa é que eu possa entregar aqui nessa apresentação para todo mundo uma resposta que possa fazer sentido, né, e atender essas demandas. Muito obrigado pela sua introdução, foi excelente, viu, Thiago? Parabéns. Vocês enxergam a minha tela? Vocês estão me ouvindo certo? Thiago, por favor. Eu estou tentando passar aqui, não estou conseguindo. Como é que é mesmo? Não, eu já fiz. Só me confirma se você está conseguindo enxergar minha tela. Agora não. Agora sim. Veja, por favor. Agora eu estou. Acredito que todos estão enxergando também e todos estejam me ouvindo bem também. Bem, boa tarde, muito obrigado pela atenção de todos, a audiência, casa cheia, hein, Thiago? Parabéns. Muito legal. Eu Obrigado sou, imagina, que isso. Eu sou o Eduardo Oliveira, eu sou o gerente de desenvolvimento da linha Acronis Cyber Backup, aqui na Easy, distribuidora de cibersegurança, e hoje nós temos o prazer de estar aqui com o nosso grande parceiro, a Athena Security, uma equipe extremamente capacitada, extremamente profissional. Quem não conhece, não perca o seu tempo, pode entrar em contato lá com eles. E nós vamos fazer uma apresentação aqui, mas baseada da visão de quais vantagens, quais são os benefícios que o Acronis apresenta em relação a todos os possíveis competidores, bem como a ênfase que a sua solução possui na parte de cyber backup, né? Percebam que logo de cara ali a gente já meio que fica um pouco com a orelha em pé, né? Cyber é de segurança, não sou eu que estou dizendo, né? O mercado diz que a Acronis ela tende há pouquíssimo tempo ser a primeira empresa, não só da parte da área de backup, mas também fazer essa fusão com a cibersegurança. Lembrando que temos aqui a presença do especialista, o Thiago, ele pode me corrigir se eu estiver errado a qualquer momento. A cibersegurança ela é constituída por algumas camadas, e nós vamos falar de uma camada hoje que é extremamente importante, na verdade ela é fundamental. Nós vamos discutir um pouco também sobre a questão cultural, sobre a questão de preço, né? O Acronis chega bastante para resolver essa parte aí de custo, demanda aqui do nosso território, do nosso Brasilzão, que tem muito potencial. A gente vai falar dessa questão dos ataques do Brasil, o que os fabricantes de antivírus relatam, eles são unânimes nessa parte aí, lembrando que a Easy é uma empresa com mais de 20 anos de especialização nessa área, então é muito fato de conhecer essas rotinas, assim como o Thiago na sua especialização.
Os hackers russos simplesmente adoram o Brasil. Eles amam o Brasil. Se vocês entrarem agora no Google aí e perguntarem para o Google qual país do mundo sofre mais ataque hacker, é fácil de responder e simples. Se chama Brasil. E aí a gente vai entender um pouco disso daí também, rapidamente. Apresentar rápido aqui a Acronis, uma empresa que já tem aproximadamente 15 anos de existência. Surfa essa onda aí do crescimento, da explosão dos dados, né, que ocorre desde a última década. Já tem dentro de casa mais de milhões de zettabytes armazenados, né? E tem aí uma previsão de atingir 163 zettabytes em 2025. Já está na casa do faturamento anual aí da ordem de 12 bilhões de dólares. É uma das poucas de tecnologia que ainda cresce algo da ordem de 2 dígitos por ano. Em 2020, algo da ordem de 20%, e estima-se que em 2021, algo da ordem de 50%, tá certo? 2020, maior crescimento, provavelmente, dentre esses competidores que disputam a área de backup, né? Lembrando que a gente vai apresentar aqui qual que é a diferenciação que o Acronis Cyber Backup apresenta em relação aos seus competidores. A Acronis possui data center em todos os continentes espalhados ao redor do mundo, possui grande know-how dentro de casa, né? E ela está pronta. Já faz tempo que ela está pronta. Alguns profissionais aí mais antigos vão se lembrar um pouco da Acronis, do passado, em um momento que o backup talvez nem era discutido ainda, e os profissionais da Acronis já estavam lá debruçados para fazer o desenvolvimento dessa solução. Ou seja, hoje, após algumas décadas, nós temos uma ferramenta totalmente madura, totalmente pronta, de acordo com os desafios atuais, né? Então, nós sabemos que continuar com aquele backup lá que o Thiago comentou, né? A gente fala brincando que é o Satanás ou nas coxas, né? Aquele backup improvisado, ele não pode mais ocorrer, tá certo? Entre outros fatores, não bastasse termos o nosso país como principal alvo de ataque hacker global, nós estamos prestes a vivenciar o início da lei o início da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Isso envolve outras complicações, envolve multas, envolve a questão da reputação, que o Thiago comentou, envolve a parte compliance, envolve a parte financeira, porque você provavelmente vai sofrer uma multa também. Ou seja, pessoal, hoje a questão do backup e a questão da cibersegurança nos trazem necessidades, né? Então, essas necessidades, elas têm que ser respondidas, elas têm que ser sanadas. A ideia do Cyber Backup da Acronis é fazer a entrega dessa demanda, né, atender essa demanda de todos os aspectos possíveis, gerando um gerenciamento fácil de ser utilizável, tá certo? Fácil de ser implementado, através da equipe da Athena Security, junto com os profissionais da Athena Security, os engenheiros de segurança, mas também junto com a nossa equipe aqui da Pré-Vendas e também com a equipe da Acronis, nós estamos aptos e prontos para atendê-los em qualquer situação específica, né? Hoje nós vamos explorar bastante a parte do backup, tá certo? Vamos falar da questão de armazenamento também, vamos falar dos destaques, né, o que diferencia a Acronis dos demais players, como, por exemplo, o Notary, ou mesmo a solução contra ransomware, que o Thiago comentou, e a ideia é demonstrar um pouco do lado comercial as vantagens e benefícios que vocês terão ao adotar esse tipo de solução. Legal? Depois dessa apresentação, eu convido vocês a chamarem o pessoal aí da Athena para agendarmos uma demonstração técnica e, havendo interesse, nós podemos realizar a POC, a prova de conceito. A prova de conceito envolve
a entrega desses resultados, né, dessa solução, provando o total atendimento e adoção da solução, provando que é apta de atender a sua demanda aí no dia a dia. Por mais que as demandas se pareçam iguais, e talvez no fundo elas sejam iguais e comuns, a maioria dos clientes tem algumas diferenças e peculiaridades. Através desse tipo de prova de conceito, a gente consegue realmente colocar em prática e desmistificar aí possíveis dúvidas que ainda tenham ficado. Então, hoje estamos falando um pouco mais da visão comercial. Se surgir alguma dúvida técnica que eventualmente nós não saibamos responder, não tem nenhum problema, a gente vai responder posteriormente por e-mail, mas quem tiver interesse, já pode procurar a equipe aí, vamos agendar uma demonstração técnica e ainda, se houver necessidade, vamos iniciar uma POC. Então, tá bom. A gente já comentou sobre isso, mas é importante ressaltar porque, assim como o Thiago já bem mencionou, eu sempre vou comentar isso ao longo aqui da apresentação. Há 10, 20 anos atrás, eu já estava aí na estrada vendendo armazenamento, dispositivos para backup. Em outras oportunidades, eu vendi Omega, para quem é mais antigo vai lembrar, já vendi HP, IBM, enfim. E a questão é, nós temos que trazer à tona e sensibilizar os decisores aí da importância do backup, mas não só de uma simples cópia, e uma simples cópia que ocorre de uma forma não profissional, às vezes em um HD externo, né? Às vezes dessa forma aí que o Thiago comentou, não foram provisionados os devidos equipamentos, às vezes talvez isso não seja dada a devida importância. Esse ano já deveria ter ocorrido, tá? Não vai ocorrer em função da Covid-19. Mas no ano que vem a gente tem aí já, né, a Lei Geral de Proteção de Dados chegando. E mais do que nunca se faz necessário nós enxergarmos isso com a maior seriedade possível e trabalharmos para que sejam criadas camadas de segurança. Então, quando a gente fala de backup, quando a gente fala de segurança de backup, a gente está falando aqui, no caso da Acronis, por exemplo, que os dados vão ser protegidos com criptografia em vários níveis, ok? A criptografia pode ocorrer por arquivo AES-6, e isso garante a segurança desses dados. Lembrando que a gente não está falando só de uma questão agora de levar um tempo a mais ou não para subir uma informação ou fazer um instant restore ou um backup recovery. Estamos falando de incidentes graves que podem ocorrer e que vão envolver instantaneamente e diretamente não só a imagem da empresa, bem como render aí multas, né? Então, imagina só. Para piorar ou para melhorar, aí depende de qual visão, né, a gente tem da questão, estamos vivendo o novo normal. O novo normal já foi comentado aí pelo Thiago também. O que é o novo normal? Talvez essa expressão ela esteja sendo muito divulgada amplamente. Levando ela a sério, eu vou explicar por quê. Porque o novo normal, provavelmente, a gente está vivendo agora, nesse momento, mas mesmo depois de uma possível vacina, ele vai perdurar. Já existem diversas pesquisas de diversas instituições, a própria BRQ já falou sobre isso, a Cushman e Wakefield, uma outra empresa do setor imobiliário, eles são unânimes em afirmar o seguinte, eles nunca mais vão voltar ao normal. O que é não voltar ao normal? Parte desses trabalhadores que foram para o home office, que estão em home office hoje, boa parte volta sim para o escritório, mas boa parte não volta mais. E talvez de algumas empresas não volte mesmo. Então, fica pior, né? Os dados estão mais expostos, os nossos colaboradores estão trabalhando no home office, a gente nunca consegue identificar qual é o cenário correto, porque são novos desafios, a gente não sabe se esse colaborador tem uma internet decente, tem uma VPN, não é um home office normal, a família inteira está trabalhando lá, a gente não sabe se em algum momento o filho senta naquele notebook e, de repente, faz alguma coisa sem o pai ver. Enfim, pessoal, nós estamos falando de novos desafios. E mais do que nunca se faz necessário dar importância e relevância para o backup. Lembrando que tem diversos fatores para você levar em consideração. Questão de lei,
questão da situação atual que nós estamos vivendo, os ataques hackers da Rússia, e aí a gente ainda vai continuar falando um pouco mais sobre isso, tá certo? A questão de multifator da Acronis, ela é decisiva para esse tipo de situação. Então, você vai recorrer a outros tipos de autenticação multifator, que não seja só a parte aí que é rotineiramente utilizada, que é o método de verificação de senha, tá certo? Isso é muito importante. Lembrem-se, a cibersegurança ela é feita de camadas, como uma cebola, né? Então, é cada vez mais importante vocês terem ferramentas dentro de casa que vão suprir realmente a necessidade, né? E aí, 3 características básicas que a gente pode falar da Acronis. Tem um preço de acordo com a realidade do nosso cenário. Mais adiante a gente vai comentar como que isso pode ser adquirido, se é licença perpétua, se é subscrição. Muito fácil de utilizar, tá certo? Muito intuitivo. E terceiro, muito fácil de implementar. E essas 3 regras, elas são o famoso BBB, né? Bom, bonito e barato, diga-se de passagem. Bem, vamos começar a falar um pouco das diferenças, das vantagens que nós temos ao adquirir o Acronis Cyber Backup 12.5. Elas são bem objetivas, bem eficientes e eficazes no que se diz relação a tornar um ambiente mais seguro, tornar um ambiente que vai ter uma visibilidade maior por todos os administradores e que dentro dela estão encapsuladas diversas tecnologias, que há pouco tempo atrás elas eram extremamente caras. Por exemplo, a gente está falando de desduplicação, a gente está falando de fazer backup, mas ter suporte à fita, incrível que pareça, tem a fita, talvez por questão de custo, mas também é muito importante ter suporte para NAS ou para clouds públicas e privadas, bem como a própria cloud da Acronis, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas também outras vantagens, como, por exemplo, a questão de custo, quando a gente vai falar de licenciamento por host virtual. Vamos falar isso logo mais adiante. É claro que a Acronis ela é extremamente reconhecida nesse mundo aí de backup e armazenamento, já foi premiada diversas vezes e possui uma grande compatibilidade com 99%, 99,9% das maiores plataformas do mercado, né? As principais. Então, desde Microsoft, passando por Linux, mas também visitando todos aqueles players ali de banco de dados, ora banco de dados, ora cloud, né? Como a Amazon, a G Suite ou... Bem, vamos resumir aqui para ficar mais rápido e para ficar bem para todo mundo, legal? Vamos falar rapidamente das tecnologias chaves da Acronis para garantir que o seu negócio não vai sofrer nenhum eventual ataque russo de ransomware ou que você não vai ter uma lei geral de proteção de dados ou que você tenha eventualmente uma informação sua roubada, né? Lembrando que assim como a Athena, a Easy é especialista em cibersegurança, então nós temos contatos com empresas de DLP, Data Loss Prevention, para prevenção de perda de dados. A Athena é muito boa nisso, procurem eles, por favor. Eles têm uma equipe capacitada para discutir sobre isso, mas eu estou comentando isso por quê? Porque essas empresas, elas nos dão feedback, elas nos dão informações. E o que chega para a gente é o seguinte, pelo menos por parte dos hackers bandeira branca, né? Porque a Dark Web não tem como conversar. Mas os hackers de bandeira branca, eles nos dizem o seguinte, e alguns já disseram isso. Edu, muitas vezes os clientes, eles estão sofrendo ataque de ransomware, eles estão sofrendo alguns ataques. Esses dados, eles estão sendo sequestrados, muitas vezes os servidores são contaminados, bem como os bancos de dados também são contaminados, assim como o Thiago falou, e eu não tinha falado nada sobre isso com o Thiago, é engraçado a gente ter o mesmo feedback, a mesma informação, e esses caras, eles vão usar isso lá na frente, depois que a lei vigorar. Provavelmente, a maioria das empresas vão sofrer extorsão, vão sofrer
ataques com chantagens. Bem, nós estamos falando de sequestro de dados, tá certo? Então, pessoal, aquele lance que o Thiago comentou, que o ransomware só ataca o servidor da empresa do vizinho, é verdade. Assim, a gente tem que tentar entender e levar a sério esse assunto, porque pode acontecer, é como se fosse uma tragédia, e às vezes a gente nem está tão distante assim. Eu vou explicar para vocês por quê, vou piorar um pouco essa história. O que esses hackers nos dizem Edu, assim como nós, como empresas, nós temos uma lista de clientes, um pipeline de possibilidades, né? Um funil para ir fazendo, os hackers também têm. Então, na verdade, o que eles vão fazer é rodar uma máquina e eles vão fazer o apontamento para essas listas. Às vezes, eles nem sabem se é um hospital, se é uma empresa, uma indústria. O que eles querem é que o ataque deles tenha sucesso. Então, fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos. Tem a questão aí de compliance. A LGPD chega para trazer essa parte aí também, né? E deixar o mercado mais profissional. Como o Thiago já havia comentado, a Acronis possui dentro da sua tecnologia o Active Protection. O Active Protection é uma proteção contra ransomware, né? E previne a máquina mesmo em tempos de ociosidade. O que significa isso? Significa que mesmo no momento ali que a máquina está em repouso, que ela não está funcionando, o anti-ransomware ele está na ativa. Existe um teste, a gente pode fazer isso, essa demo depois. Na verdade, foi um teste que foi filmado, onde o Active Protection ele está ativado e aquele cenário ali ele recebe um ataque ransomware. E o Active Protection ele começa a se proteger. Gente, é fantástico o negócio. É fantástico porque o ransomware, quando ele vem, ele é devastador. A velocidade do cara é devastadora. Eu já tinha ouvido relatos de clientes desesperados tirando o servidor da tomada e não é brincadeira. O negócio é rápido. E o Active Protection é mais rápido. Bom, à medida que ele ataca o sistema, o Active Protection defende. Esse slide que eu estou mostrando aí para vocês é um gráfico que mostra a quantidade de ataques que o Active Protection conseguiu realizar desde o lançamento da ferramenta, tá bom? Ou seja, isso acontece diariamente, isso acontece todos os minutos, a todo momento, ok? É muito mais normal do que a gente imagina, muito mais normal, muito mais. Então, além de outros prejuízos, né? Muitas vezes prejuízo de hardware, de disco, talvez esse seja o prejuízo menor, mas existe outro prejuízo aí que a gente ainda não comentou, né? Que é quanto tempo você vai ficar sem ter acesso aos seus dados, né? Quanto tempo você vai ter lá de RTO, quanto tempo você vai ter de TCO, quanto tempo vai levar para você fazer um instant restore de uma máquina virtual, quanto tempo vai levar para você restaurar um servidor e por aí adiante, tá bom, pessoal? Vale a pena vocês conferirem, agendem a demo com o pessoal da Tena. Se vocês tiverem interesse depois da demo, agendem a POC, porque vale a pena, tá certo? Tanto a demo quanto a POC não tem qualquer tipo de custo ou qualquer tipo de compromisso. É óbvio que é importante a gente entender se vocês realmente têm interesse em fazer a adoção à ferramenta, uma vez que nós estamos aqui disponíveis, totalmente disponíveis e extremamente capacitados para atendê-los, tá certo? O Instant Restore, ele traz como seus benefícios melhorar o RTO, né? Aí, às vezes até na casa de segundos, faz a recuperação virtual de qualquer servidor cloud, seja Windows ou Linux, redireciona as leituras das VMs diretamente para o backup e funciona com backups locais nas clouds privadas ou públicas, tá certo? Ou seja, dá para fazer a festa ali, dá para ficar bem protegido, vai ficar difícil para os russos, hein? Pensem nisso. Bem, a gente já tinha comentado, mas vamos ressaltar aqui de novo. Simplicidade, a interface é fácil, tá bom? Ela é totalmente intuitiva, tem uma parte gráfica para você navegar ali a qualquer momento. Então, tanto da parte de backup de recuperação,
contando com painéis de storage local, cloud storage, deduplicação, replicação, retenção e notarização, tá certo? Esse tipo de tecnologia, até bem pouco tempo atrás, tinha um custo extremamente alto, embora elas agreguem um valor extremamente alto para a nossa demanda, ela também tem que ter um custo-benefício aceitável. E lembrem-se, no caso da Acronis, nós temos preços para brasileiros, nós temos preços bons para o mercado, então vale a pena conferir. Chamem aí depois o pessoal, o Alisson, o Thiago, para a gente agendar a sua demo, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui agora, rapidamente, de Disaster Recovery. O Disaster Recovery é uma camada extremamente valiosa, extremamente importante, porém, é um assunto um pouco mais complexo. E aí, de novo, né, eu estou ficando repetitivo, parece que o Thiago já tinha feito, ele tinha resumido a apresentação, né, ele resumiu slides por slides. Como o Thiago comentou, a maioria das organizações já experimentou a perda de dados, entendeu? Às vezes um ou outro fica mais acanhado, né, por compliance muitas vezes também, não pode falar, é óbvio, mas o fato é, sim, a maioria das empresas já experimentou. E tem um especialista que eu trabalho que ele completa essa frase. As que não experimentaram ainda, vão experimentar. Assim, né? Não é querendo ser pessimista, mas a chance é grande. Lembre-se dos russos lá do outro lado, com os notes na mão. A maioria das empresas já sofreu. E quando eu vendia NAS, quando eu vendia armazenamento, storage, era muito comum a gente falar que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? A gente falava isso brincando, o dito popular. Por quê? Porque depois que você perdeu uma vez, aí você vai começar a dar mais valor. Mas, lembrem-se, é importante a gente encarar isso com a devida seriedade e fazer um backup profissional, como o Thiago comentou. Então, o backup, ele pode sofrer problema por diversos motivos. Falhas de servidores. Olha só o tanto de motivos que a gente tem para se preocupar. Falha do servidor, falha de storage, erros de aplicações. Na minha época, quando a gente falava de NAS, né? A gente falava que o pior NAS era o Satanás, e o NAS, quando era mal feito, era o NAS coxa. E sim, então, às vezes o cara faz um NAS com 5 HDs externos, uma controladora, a gente chamava de Frankenstein, né? Aquilo lá pode acabar pegando fogo. Mas também tem a parte de erro de aplicação, erro humano, picos e surtos de energia, desastres naturais e meteorológicos. Quando a gente fala de desastre natural e meteorológico, já vem na cabeça o que aconteceu nos Estados Unidos, lá das Torres Gêmeas. O conceito a partir daquele dia, né? Quando as duas torres caíram e talvez milhares foram à falência. Por quê? Porque uma tinha a sede na Torre A e a outra tinha a matriz na Torre, a filial na Torre B. Eles acreditavam que era impossível os dois prédios caírem simultaneamente e um dia isso aconteceu, né? Então, só exemplificando, a gente vai falar um pouco do cloud ali na frente também. E aí, à medida que a gente tem muitos motivos para a gente pensar e ter preocupações, a gente também tem que entender as razões para investir nesse cenário de backup e também na recuperação desses desastres, né? Então, principalmente reduzir o tempo de inatividade, muitas vezes um dia ou uma hora da empresa de vocês aí, do faturamento, da produtividade pode custar milhões, ou milhares, ou dezenas de milhões, por aí afim, né? Minimizar o impacto de qualquer desastre, e aí estamos falando de compliance, LGPD, dessa situação de home office, etc, etc. Ter uma recuperação bem orquestrada, garantir estabilidade da organização, reduzir perdas financeiras, proteger ativos da empresa, garantir maior segurança, reduzir obrigações de responsabilidade, minimizar os riscos de exposição negativa e facilitar o gerenciamento de crises. Lembrando que tanto a equipe da Athena, quanto a equipe da Easy, quanto a equipe da Acronis estarão aptas e de prontidão sempre para prestar o suporte com vocês, tá bom?
Então, desde o momento da demo técnica, passando pela POC, pela prova de conceito, implementação, venda, suporte e pós-venda, estaremos aqui para auxiliá-lo, ok? Então, quando a gente fala de backup, é importante ter aquela visão que o Thiago já tinha comentado. Se você pensa em ter um backup, tenha um backup da forma correta, fique atento às falhas, essas falhas vão realmente fazer com que a sua estratégia dê errado e provavelmente você vai ter que dar explicações sobre isso, ou vai sofrer algumas sanções aí, vai ter problemas sérios, tá certo? Quando a gente fala de trazer um disaster recovery, a gente está falando de um nível extremamente profissional, ou diga-se de passagem, ou melhor, né? Então, nós teremos 3 níveis aí de segurança, desde a questão da redundância, mas não só também a parte de replicação e garantindo a terceira cópia na nuvem, o que evita a questão de desastres naturais e desastres físicos. Lembrando que, quando a gente fala de disaster recovery, a gente pode falar do tradicional e a gente pode falar do disaster recovery baseado em nuvem, que é o melhor cenário, é o cenário perfeito, a prova de Russo. Pode vir que a gente vai estar pronto aqui te esperando. Mais adiante, pessoal, caso vocês tenham interesse ou queiram esclarecer dúvidas sobre disaster recovery, poxa, Edu, poxa, Thiago, eu fiquei extremamente interessado, né? Gostei mesmo, vamos desenvolver um projeto aqui para mim tentar aprovar com os meus diretores, com o meu board. Legal, traz para a gente, vamos discutir, vamos entender qual que é a sua necessidade para desenhar uma solução adequada. Não tem como hoje a gente falar muito mais detalhes sobre essa solução, uma vez que a gente não tem os cenários específicos. Mas, basicamente, é isso, o cenário mais preparado para qualquer tipo de desastre, com o menor RTO possível, proporcionando uma recuperação rápida e quase que dos seus dados. Ok? Antes de a gente finalizar e abrir para as perguntas, a gente vai falar um pouquinho aqui do licenciamento, como que isso funciona, né? E vamos só resumir aqui o que a gente tem como principais fatores aqui para você decidir comprar e fechar conosco o Cyber Backup da Acronis, né? Então, o licenciamento, pessoal, ele é cotado por host virtual. Então, isso impede que a cotação, o valor da sua solução fique muito alto, uma vez que os nossos competidores, nossos concorrentes fazem isso por máquina virtual. Então, a gente faz isso por host virtual, ok? Ou por sistema físico, né, no caso dos servidores. E o número de VMs é ilimitados, então, não importa quantas VMware você tem, Hyper-V, Oracle, a gente não vai cobrar de você por isso, né? E as aplicações, elas estão incluídas com servidores e licenças de virtual host, ok? O licenciamento ele é flexível, a gente pode falar de subscrição anual, ou por 2 anos ou por 3 anos, incluindo um suporte 24/7, ou aquela mais tradicional zona, que é a perpétua, que inclui 1 ano de suporte técnico e atualização. Depois desse primeiro ano, vocês têm que adquirir a manutenção. Ok? Falando um pouco das possibilidades das apresentações ou demonstrações técnicas e as POCs, a gente pode disponibilizar inicialmente um trial por 30 dias, a gente vai liberar todas as funcionalidades avançadas, podemos também fornecer 1 terabyte do Cloud Storage, né? Se já estiver fazendo a POC aí, nem precisa reinstalar o ambiente, você só vai adicionar ali a chave de ativação e dar sequência ao seu trabalho, ok? O produto, ele pode ser cotado, ele pode ser vendido ou utilizado em 2 níveis, no nível Standard ou no nível Advanced, ok? Esse quadrinho aí é o quadrinho que flega, que mostra para nós o que temos na suíte Advanced em relação a Standard, para fornecer para vocês como uma referência rápida aí, caso
vocês queiram dar uma olhada no material. Lembrando que esse material será disponibilizado para todos que estão assistindo, todos os inscritos também. Legal, pessoal? Tiago, é isso. O que eu tinha aqui para falar da apresentação em si, nós conseguimos cobrir. O que você acha de nós abrirmos para as dúvidas agora? Legal. Então é isso, pessoal. Só, né, resumindo aí o que o Eduardo passou, é uma ferramenta robusta, né, com licenciamento de forma bem simples, né? Não sei, muitas pessoas já utilizam outras soluções de backup, ou já utilizaram no passado, ou já fizeram cotação, já tentaram colocar o projeto, às vezes não foi aprovado. A gente sabe que outros fabricantes, outros concorrentes aí, normalmente, o formato de licenciamento, às vezes, é muito complexo, qualquer funcionalidade adicional você tem que pagar mais. A questão aí que o Eduardo comentou, que é extremamente importante, você faz o licenciamento do seu ambiente virtual, não por máquina virtual. Então, assim, isso muitos outros concorrentes fazem, né? Então, se você tem um ambiente virtualizado com 200 servidores virtuais, você vai pagar o mesmo valor, uma única licença, diferente de outros fabricantes, outros players que cobrariam proporcional, e o valor começa a ficar cada vez mais econômico, né? Então, essa é uma vantagem gigantesca do Acronis, tá? E com todos os dados, tanto a opção de você fazer o backup interno, você fazer o backup em nuvem, que é o que a gente mais recomenda, né, como boa prática de segurança. A questão do backup em nuvem, todas as informações criptografadas, e o adicional que o Eduardo comentou aí também no começo da apresentação, que é o Disaster Recovery, né? Então, além de você ter uma facilidade, uma rápida recuperação dos dados, com as opções de Disaster Recovery, até ter esse ambiente funcionando nesse ambiente virtual, até você recuperar os seus servidores. Então, é um upgrade aí do nível de proteção, no nível de segurança, e você conseguir realmente manter uma altíssima disponibilidade do seu ambiente. Então, esse é o resumo aí da ferramenta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido o que ela pode fornecer para vocês. E, assim, ela tem diversos outros recursos, alguns outros detalhes, que daí, né, fica difícil a gente apresentar tudo isso num único webinar, tá? Mas, assim, qualquer dúvida adicional, se vocês precisarem de uma explicação mais profunda, ou quiserem conhecer a ferramenta na prática, como o Eduardo falou, a gente está aberto para realizar POC. A gente tem uma equipe grande aqui para conseguir atender todos vocês, tá? Então, assim, se for necessário, a gente consegue acompanhar tanto na questão comercial quanto técnica, tá? A gente tem uma equipe aqui preparada para isso, e a gente fica à disposição, tá? Agora, eu queria ver realmente se vocês têm alguma pergunta mais específica, alguma dúvida, que a gente vai abrir esse espaço agora para tirar essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Eduardo, você consegue, eu não estou, acho, com acesso ao bate-papo em si, Vamos lá, não, eu estou de olho aqui no painel, já surgiram aqui algumas dúvidas. Por favor, fiquem à vontade para tirarem as suas dúvidas. Eu vou ler algumas aqui, tá bom? Mas se você quiser dar uma olhada aí, Thiago, vai ali naquela abinha participantes, não, desculpa. Vai ali na abinha perguntas, e você consegue depois expandir o quadro para fora do painel. Bora lá. Bem, a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta muito clássica, muito comum, agradecendo aí a audiência do Tibiriçá, ele nos pergunta se o DR em cloud sim, é da Acronis, né? E se pode ser utilizado com Azure, Amazon ou Google. Sim, ele pode ser utilizado. A Acronis, ela tem também, né, a sua própria solução em cloud, mas ela pode ser, sim, utilizada com outras soluções, com outros players, outros primes aí do mercado de cloud, tá bom? A outra dúvida, do Rafael. O Rafael pergunta minha dúvida é se eu consigo integrar com Azure. Sim, basicamente a mesma dúvida do Tibiriçá, a gente consegue também, da mesma forma, tá?
que mais aqui? O Bruno Régio agora, Thiago. Vamos ver. Tem bastante pergunta aí. Quanto ao painel de gerenciamento, né? Ele trabalha em forma de cluster, imaginando em caso de parada do meu data center principal, sim, é possível você trabalhar nesse nível aí de gerenciamento. Obviamente que é altamente recomendável, né, que sejam feitas discussões técnicas aí, tanto por parte dos nossos engenheiros, quanto dos engenheiros da Athena, para que essa demonstração, essa POC, em um primeiro momento já possa provar isso para você, para que você possa realmente ter visibilidade total desse cenário, tá, Bruno? Essa é a minha recomendação. Procura aí o Alisson, o Thiago, já vamos agendar uma demo e vamos ver se vale a pena você fazer uma POC, porque pelo jeito ali vale, tá bom? Vamos para a próxima aqui, Thiago. Thiago, se você tiver qualquer comentário, fica à vontade, tá bom? Não, tranquilo, pode seguir. Bora. Leonardo, já utilizamos... legal, ó. O Leonardo pergunta aqui mais técnica, tá bom? A pergunta do Leonardo é os nossos pré-vendas. Eu vou ler aqui para todo mundo entender qual que é a dúvida dele, porque muitas vezes a dúvida dele é a mesma de todos que estão aí. Boa tarde, já utilizamos o Acronis Cyber Backup. Nosso backup é feito em 2 servidores locais e é uma cópia da nuvem com criptografia. Gostaria de saber se o configurador, uma DMZ, ajudaria no isolamento contra o ransomware. Boa pergunta. Não tenho conhecimento técnico suficiente para te responder. Então aí eu até consigo complementar, Eduardo. Sim, por viu, favor. Leonardo? Sim, a questão de você criar uma DMZ é uma boa prática de segurança para a proteção da sua rede como um todo, né? Não só na questão de ransomware, mas em todos os outros sentidos, qualquer tipo de ataque aí é extremamente importante você, principalmente nos servidores que você tem exposição para a internet, você colocar na DMZ, né? Isso daí já é uma boa prática, muito bem observado, o Leonardo. E é legal, se você faz o backup, eu vi que você colocou aqui que vocês também fazem em nuvem, né? Mas vocês colocam, fazem um backup também em servidores locais. É extremamente importante que você deixe separado da sua rede de servidores tradicional, numa VLAN específica. Aí, no seu caso, poderia ser uma DMZ, tá? Tranquilo. O importante é que seja separado realmente, com outras regras, que normalmente seria uma DMZ. Ou podendo ser uma DMZ ou não, tá? Mas o importante é você deixar separado da sua rede normal de servidores. A questão de segmentação da rede, criação de DMZ, é um ponto essencial de segurança que muitas empresas também, às vezes, deixam de lado, tá? É um item importante que você comentou aqui, e até a gente também orienta as empresas, a gente consegue auxiliar nesse tipo de configuração também, tá? Thiago, muito obrigado aí pela sua colocação, viu? Tranquilo. Legal? Bem, espero que tenha sido respondida a questão aí, eu acho que sim. Acredito que sim. Tá, Obrigado, Eduardo, vou ler a Leonardo. próxima aqui. Vou ler a próxima aqui, aí a gente responde junto. A solução Acronis tem sua própria nuvem ou o cliente já tem que ter nuvem? Acho que você me respondeu, vou reforçar aqui a resposta, Eduardo. Claro, com certeza. A Acronis tem a sua própria nuvem, sim. A gente pode falar um pouco disso especificamente em uma demonstração. Isso é vendido por subscrição. A subscrição é baseada no tamanho que você quer comprar e também na quantidade de anos, 1, 2 ou 3 anos, ok? É a dúvida do Elbert, né? Isso. A dúvida do José aqui acho que me complementa a mesma resposta. Posso ter armazenamento em 2 locais diferentes, Azure, Amazon, por exemplo? Sim, pode sim, totalmente factível. O Acronis Cyber Backup ele está bem preparado para as melhores práticas aí desses cenários de backup. Isso. Aí é legal, né, resumindo essas duas perguntas, é justamente o que eu comentei da ferramenta ser extremamente flexível. Você consegue fazer o backup local, como o Leonardo comentou, né, que você separa ali numa DMZ e tal. Você consegue fazer na nuvem da Acronis, que daí é licenciável, tá? E você consegue também fazer em outros ambientes data centers em nuvem que você já tenha contratado, tanto Azure, como o AWS, como o Amazon, que o José tinha comentado aqui, tá? E aí, assim, o, o ideal aí, até numa POC, num projeto, a gente analisar opções
de acordo com a realidade de vocês, de fazer só na nuvem da Acronis, ou fazer só na AWS, ou fazer nos dois, aí vai no próprio critério de vocês em cima do nível de redundância que vocês gostariam de ter esse backup, tá? Então, beleza. Pô, pessoal, obrigado pelas interações, vi que bastante gente perguntou aqui, a gente está com um tempinho um pouquinho estourado já. As demais dúvidas, vocês passem para a gente, tá? A gente vai mandar um e-mail para vocês depois com a gravação dessa apresentação, desse webinar por completo, tá? Dentro desse e-mail, a gente vai colocar algumas informações aí. Então, assim, primeiro os nossos dados para contato, tá? Tanto o meu, então, até no próprio e-mail, se vocês quiserem responder com alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? As demais perguntas que tem aqui, a gente vai... o pessoal, estou vendo que tem gente ainda mandando pergunta. A gente responde depois por e-mail, tá? Só por uma questão do tempo mesmo, beleza? E aí, pessoal, vai ter os nossos dados de contato. Se vocês quiserem fazer uma POC, testar a ferramenta, ou querer ter uma noção de preço, pedir uma cotação, a gente está à disposição para estar ajudando vocês. E eu vou aproveitar, vou passar, né, os nossos contatos, mas também as nossas redes sociais, blog, para vocês acompanharem, para vocês poderem acompanhar os nossos conteúdos. E, inclusive, eu vou passar o link do nosso Telegram, tá? Que é Security Compliance, onde já reúne 100 profissionais da área de segurança e de tecnologia, para vocês que participaram aqui do webinar também entrarem nesse grupo, a gente conseguir aproximar esse relacionamento, esse contato aí, e também compartilhar conteúdo, para compartilhar conhecimento aí, manter o network entre tanto a gente como vocês, mas também vocês com os demais participantes lá do nosso grupo no Telegram, tá bom? E muito obrigado pela participação de todos. Foi uma honra aí. Obrigado, Eduardo, pelo auxílio aí. O pessoal da Easy, já parceiro nosso de longa data, sempre nos auxiliando. E aguardo vocês nos próximos webinars, né? Como eu comentei no começo, a gente está fazendo a gente tem uma agenda de webinars, né, com diversos temas correlacionados à segurança, e conto com vocês aí na participação nos próximos aí que vierem pela frente, tá bom? Um abração a todos. Eduardo, as últimas palavras aí. Obrigado a todos, obrigado à audiência de todo mundo, a atenção daqueles que se dispuseram a reservar esses minutos para nos ouvirem, né? Obrigado, Thiago, a Athena Security, como sempre, aí, uma grande parceira. Eu desejo a todos uma boa tarde, espero que nós tenhamos proporcionado aí um bom conteúdo e uma boa transferência de conteúdo para vocês, tá certo? Contem com a gente, por favor. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom trabalho. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom trabalho aí para todos.